Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu vou ensinar vocês a como adicionar um indicador dentro do seu indicador. Então vamos supor, você quer criar uma lógica aqui, né? Vai fazer uma matemática para chegar no resultado do teu buffer e queira, por exemplo, usar uma média ou fazer a média de alguma coisa. Para você não ter que ficar criando manualmente aqui, né, toda a lógica da média, a gente pode importar um indicador, média móvel, para dentro do nosso código e aproveitar desse cálculo da média para estar adicionando junto à nossa lógica aqui. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que aumentar a quantidade de buffers no nosso indicador, que agora está de 2, vai para 3. A gente começa de cima para baixo, tá? Fazendo alteração. Então, estamos aqui no nosso cabeçalho, aqui a gente não vai mexer nada daqui para cima. No buffers, eu preciso aumentar para 3. Quantidade de plotagem para 3. Agora eu vou ter 3 linhas no gráfico. Se eu falei que tem 3 plots, eu tenho que definir as propriedades desse plot aqui. Ó. Então eu vou copiar do buffer 2 para aproveitar aqui, que são as mesmas propriedades de linha. Vou alterar o comentário para 3. O buffer, vou colocar o 3, que a gente sabe que aqui é o buffer da média móvel. Vai ser de linha. Essa linha eu vou colocar como linha gold, para ficar dourado. Eu vou apagar esses comentários aqui, que a gente já sabe que aqui altera a cor da linha, então não precisa ter esse tipo de comentário aqui. Estilo da linha sólido, tamanho 3. E agora eu vou passar os parâmetros da média móvel também, que a gente precisa desses parâmetros para estar calculando aí o valor da nossa média. Então, para quem já conhece o indicador média móvel, a gente tem 4 parâmetros que exige para a média. Então, vai ser o input int, que vai ser o período da média, período, média móvel. Vou deixar 14. Período, média. Um input do tipo inteiro para o deslocamento da média, vou colocar 0. Deslocamento média. Um input do tipo enum, que vai ser o método da média. Método média é igual mode EMA, que é o exponencial move average, método da média. Tem um outro input que é o input enum aplicado ao preço, que aqui é o preço de aplicação do cálculo da média. Nós vamos deixar nos fechamentos. Aplicação da média móvel. O próximo, a gente vai criar o handle média móvel. Vamos criar uma variável chamada handle MA. O buffer da média, a gente vai alterar aqui, ó. Vamos seguir o padrão, mas isso aqui pode ser renomeado, tá, pessoal? No momento a gente está no curso, né, mais educativo. Depois, se vocês quiserem mudar, por exemplo, a buffer média ou alterar isso daqui conforme vocês quiserem, vocês podem, tá? A princípio, vamos seguir nessa lógica aqui para a gente não cortar o entendimento. Então, vou aproveitar esse buffer aqui, o nome dessa variável buffer, para seguir essa mesma lógica aqui. Ó. Aqui 3, ó, muito importante, que a gente não pode ter duplicidade no nome de variável, senão dá erro no código. Então, buffer 3 vai ser o buffer da média móvel, beleza? Aqui no onInit, a gente vai colocar aqui também o buffer. Toda vez que a gente cria um buffer, a gente tem que acrescentar aqui. Buffer 3, mudei o índice, tá vendo? Mudei o índice. Também ajustei aqui o buffer e mudei o índice. O próximo, a gente vai criar o handle. Então, aqui, ó. Handle é igual handle MA e MA, que é o símbolo
período atual, período da média, deslocamento da média, aqui o método da média e o preço de aplicação da média. Esses itens aqui são os nossos inputs que a gente descreveu aqui, que o usuário vai poder ajustar. Então, assim que inicializa o nosso indicador, ele vai considerar esses parâmetros que o usuário vai passar para fazer o cálculo. Por segurança, a gente pode colocar aqui, ó, if handle da média for igual invalid handle, return init failed, ou seja, falhou. E vamos printar. Print não foi possível criar o indicador média móvel. Então, você já sabe, se o nosso indicador não conseguir inicializar, por causa que deu algum problema na criação do indicador média móvel, vai printar esse erro para a gente e a gente não vai conseguir executar o indicador. Beleza? Aí, no cálculo da nossa média, o que a gente precisa fazer? Obter o resultado da média, né? Então, como que a gente faz isso? Ó? No loop for, aqui a gente vai dar um espaço, não que precise, é só para poder ficar claro para vocês, né? Essa condição lógica foi para definir se a gente quer as duas linhas na máxima ou na abertura do fechamento. E dentro do for ainda, tá vendo aqui, ó, como a gente destacou os colchetes? Aqui ainda dentro eu vou colocar a nossa lógica aqui da média móvel. Então, cálculo da média móvel. Vou colocar int, cálculo, média móvel, é igual copy buffer, indicador handle da média móvel, o buffer, o indicador média móvel só tem um buffer 0, o início de dados, a partir de qual índice que eu quero? A partir do 0, do cálculo mais recente, e vou colocar até os 5 últimos cálculos da média. Onde que eu vou armazenar essa informação do cálculo da média? No buffer 3, que é o nosso buffer da média. E também vou fazer o seguinte, uma verificação de segurança. Apertando o F1 em cima dessa função, a gente consegue ter acesso ao detalhamento dessa função. E no final ela retorna aqui, ó, valor de retorno. Retorna a quantidade de dados copiados ou menos um no caso de um erro. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, if cálculo da média móvel foi igual a menos 1, vamos printar isso aqui, ó, erro ao obter o valor da média móvel. Tá? Então, a gente vai saber que houve aqui um erro. Na verdade, eu vou fazer até diferente. Vou colocar o comment. Por quê? Vamos entender que a gente vai estar olhando para o gráfico, né? E a gente não vai ficar olhando toda hora na aba Expert. Aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês. Nessa aba aqui que vai retornar o erro, né? Então, como a gente vai estar tecnicamente olhando para o gráfico, se eu colocar a função print, só olhando aqui que eu vou saber. Agora, a função comment, no canto esquerdo aqui, ela vai comentar. Se teve algum erro, ela vai falar ali para a gente. Beleza? Vou deixar aqui aberto também. E voltar lá no código. Então, vou colocar aqui comment. Erro obter o valor da média. Se a gente sabe que teve esse erro, a gente precisa voltar aqui e entender o que pode ter acontecido. Agora, seguindo a mesma lógica, a gente copia isso aqui, vai em demais plotagens, acha aqui um espaço para a gente colocar dentro do for e a gente cola aqui, ó, a mesma lógica, cálculo da média, o handle, as mesmas informações e show de bola. Copia lá, caixa de ferramentas sem erro, sem nenhum aviso e vamos testar agora o nosso indicador. Deixa eu voltar aqui, retirar isso daqui.
e adicionar aqui o indicador de linha. Ó, ele tem duas linhas aqui, uma do buffer 3 e uma do buffer 1. Está faltando a linha do buffer 2. Vamos voltar aqui no código e entender o que aconteceu. O testador informou que não teve nenhum erro. Isso aí é correto, não tem nenhum erro na programação. Porém, às vezes a gente programando dá esse tipo de conflito. Que é o quê? A gente configurou aqui, deixa eu ver, ó, buffer 3, ó. Coloquei buffer 3, eu só alterei o comentário, não alterei as propriedades. Então, o compilador ele recebeu duas informações de propriedades para o mesmo plot, ó. Número 2, 2, 2, 2, e aqui tem que ser o 3, para ele poder desenhar a terceira linha. Isso, gente, é normal, acontece, tá? A gente aprende mais corrigindo os erros do que em si só sempre programando certo. Então, resolvendo os problemas que a gente melhora na nossa programação. Então, vou compilar aqui, tá? E vou novamente voltar lá para o MetaTrader 5. Vou remover esse indicador e vou adicionar novamente. Agora deu 3 linhas aqui e vamos entender que aqui também teve outro erro. O valor da média ele está zerado. Tá vendo? Olha o distanciamento aqui. Então, isso significa o quê? Que não está gerando o cálculo aí para gente. Ó. Na verdade, do histórico, né? Eu tenho aqui os 5 últimos buffers. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Ó. A gente tem que alterar essa questão aqui. Ó. Ao invés de colocar os 5, eu vou colocar o rates total aqui. Ó. Total de barras. Para quê? Para que ele possa acompanhar as outras linhas a partir de todo o histórico de preços. Você vê que ele ficou aqui embaixo, ficou meio zoado, né? Quando chegou nos últimos 5 candles, ele começou a calcular. Então, a gente não quer isso. Vamos alterar aqui, ó, rates total, né, nessa primeira plotagem. E nas demais plotagens, deixa eu colocar rates total menos 1. Vamos compilar, sem erro e sem nenhum aviso. Olha só que diferença. Ele já até ajustou aqui, ó. Mas vamos fazer de novo nosso procedimento. Vamos excluir o indicador e adicionar novamente o indicador. Então, a gente tem 3 linhas aqui. Ó. O primeiro buffer está na máxima dos preços. O segundo buffer está na mínima dos preços. E o terceiro buffer é a média dos últimos fechamentos, 14 fechamentos. Então, isso aqui ó, não quer dizer tem alguma lógica de entrada nem nada, é só para a gente desenvolver a nossa linha de raciocínio. Tá? Eu vou mudar agora isso daqui, vou passar para cima dos preços para a gente ter uma visão diferente. Agora que eu já sei que está tudo funcionando certinho, eu vou ajustar o código. Shift Tab para arrastar tudo para lá, Ctrl sinal de menor. Organizei meu cálculo, o meu código aqui, ó. Tudo certinho, alinhado, bonitinho. Deixa eu voltar aqui. E vamos trocar para indicator chart window. Vou compilar, sem nenhum erro, sem nenhum aviso. Vou remover o indicador. Agora, indicador, jogo no gráfico, ok. Olha só. Então, aqui a gente tem a visualização do nosso indicador acima dos preços. Tá? Até se, olhando aqui, a gente consegue até montar algum tipo de estratégia, né? Se a máxima é mínima aqui, ó, passar a média dos fechamentos, a gente pode comprar, vender. É basicamente uma estratégia que a gente utiliza com médias móveis, né? Três ou duas médias móveis. Então, isso aqui pode dar um insight para você da funcionalidade desse indicador que a gente desenvolveu. Tá? Isso não é uma recomendação de estratégia nem nada, é só para o fim educativo. É para vocês irem destravando a lógica de vocês, né? Para ter o feeling aí do que a gente está fazendo.
Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade e por enquanto é só isso.